Estamos então já a iniciar esta terceira sessão, este terceiro encontro do nosso curso à volta de Jesus, da figura de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como quiserem, sempre a dimensão histórica e a fé. Hoje isso também vai ser particularmente visível e necessário considerar, porque o nosso tema de hoje são os milagres de Jesus, como estava no programa, e portanto, se vocês estiveram atentos ao programa, sabem que é esse o tema de hoje. E uma das questões que imediatamente nós nos pomos, nós e todas as pessoas, de maneira muito humana, muito normal, é este: bom, mas os milagres, mas afinal aconteceram mesmo? É história? É facto? É verídico? É só uma questão de fé, de crença? É um género literário? Quer dizer, bom, portanto, Jesus Cristo, história e fé. E é um pouco esse pano de fundo que aqui nos tem em todas estas sessões do nosso curso. Eu vou abrir o PowerPoint, porque, como vocês sabem, a mim me ajuda, creio que a vocês também, mas a mim ajuda-me muito, porque vou seguindo de maneira natural a reflexão que lá está plasmada. Então vou compartilhar a tela e já está. E pronto, e façam apenas um sinal ou alguém me diga se realmente. Pronto, a Cristina já me disse que está perfeito e, portanto, já está com o ecrã gigante ou a tela cheia, que é o que nós queremos. Muito bem. Então, a nossa temática de hoje são os milagres de Jesus. Nós, ontem não, anteontem, mas na segunda sessão, portanto, na última sessão, falámos da pregação do reino que Jesus fez. Essa pregação da boa nova, o Evangelho, o anúncio do Evangelho, essa boa notícia para as pessoas, foi proclamada com maravilhosas palavras. Palavras de amor, de perdão, de misericórdia, de defesa da justiça e da paz, etc. Mas não só com palavras. A pregação do reino de Deus, o anúncio do Evangelho, foi feito através de obras extraordinárias, de realmente, sobretudo, curas, não é? Mas não só. Obras extraordinárias, gestos fantásticos. Essas obras de Jesus são, sobretudo, os seus milagres. Portanto, Jesus proclamou uma boa nova, fez Deus presente na vida das pessoas através de milagres também. Na linguagem de São João, já sabemos, os milagres chamam-se sinais. São João usa essa palavra para falar dos milagres de Jesus. João fala em 7. Já lá iremos, talvez. Os milagres ocupam uma parte muito significativa dos evangelhos. Os estudiosos da Bíblia dizem que os milagres ocupam cerca de 1/3 dos evangelhos. O ano passado, há 2 anos, já não sei em que contexto, fizemos também um curso sobre as parábolas de Jesus. E as parábolas de Jesus, que são 46, creio eu, ou 44, as parábolas de Jesus também ocupam 1/3 dos evangelhos. Portanto, a maior parte dos evangelhos são ou parábolas, lá está, pregação da Boa Nova por palavras, neste caso parábolas, o género parábolas, e também por obras, ou seja, por milagres. 1/3 dos evangelhos são milagres. E ainda poderia ser mais que 1/3. Porquê? Porque São João diz que apenas narrou alguns. Poderia narrar muitos mais. Ele diz que se fosse a falar de todos, nem os livros todos do mundo chegariam para contar as obras de Jesus. Além disso, poderia ser, os milagres poderiam representar mais que 1/3 dos evangelhos, pela razão de que há milagres que aparecem só num evangelho. Se de facto aparecessem repetidos em vários, então isso iria aumentar a carga, digamos assim, dos milagres, no peso, o peso dos milagres no conjunto
de todos os evangelhos. Como dizia, há milagres que só aparecem num determinado evangelho. Dou aí dois exemplos. As bodas de Canaã, onde há a mudança da água em vinho, só aparece em São João. Os três evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, não lhe tocam. Um outro caso que só aparece no Evangelho de Lucas, a cura do hidrópico. Eu durante muito tempo nem sabia o que era um hidrópico. Eu não sou médico. O São Lucas era médico. E talvez por isso seja o único evangelista a falar na cura desta doença, deste homem. Um hidrópico é alguém que tem retenção de líquidos, de água. Portanto, inchado, não é? Este milagre de Jesus, esta cura, só aparece em São Lucas. Provavelmente porque, como digo, São Lucas era médico e estava muito atento a aos problemas de saúde, aos vários problemas de saúde, doenças das pessoas. Não é? Bom, portanto, há milagres que só aparecem no Evangelho, se aparecessem repetidos em todos, então o peso dos milagres ainda nos Evangelhos ainda seria mais que um terço. Se nós juntarmos os 4 Evangelhos, nós obteremos um total de cerca de 40 milagres realizados por Jesus. Alguns autores, e vocês mesmo podem ir consultar isso, essas coisas aparecem na internet, no nosso querido doutor Google. Há autores que falam apenas em 36 milagres. Outros falam em 28 milagres. Nós podemos perguntar, mas então foram 40, 36? Mas afinal as Bíblias são diferentes, os Evangelhos são diferentes. A razão é esta, muito simples, é que os autores, ao estudar os milagres de Jesus, alguns consideram a ressurreição como um milagre, a ressurreição de Jesus como um milagre, outros não. Há autores que consideram a ascensão de Jesus aos céus também como um milagre, outros autores não. Há biblistas que consideram que houve 2 multiplicações de pães, outros consideram que houve só uma. E são estas diferenças que explicam que alguns autores falem em 36 milagres no conjunto dos evangelhos e outros falem em 40. De qualquer maneira, para nós isso não é significativo, não tem importância alguma. Pronto, à volta de 35, 40 milagres são narrados nos evangelhos. A maior parte dos milagres, dessas dezenas, aparecem nos evangelhos sinóticos, portanto, em Mateus, Marcos e Lucas. Alguns repetidos, outros não, e alguns com versões ligeiramente diferentes. Repetidos, mas em versões ligeiramente diferentes. O Evangelho de João narra apenas 7 milagres, a que chama sinais. Todos estes milagres, estas dezenas de milagres, podem ser distribuídos por distintos géneros. Aí a quase generalidade, a totalidade dos autores, dos biblistas, dos teólogos, fala de uma maneira muito consensual. Nós podemos falar em 4 grandes géneros de milagres que nos aparecem nos Evangelhos. Que géneros são esses? Um dos géneros, a expulsão de demónios. Nós temos vários relatos nos Evangelhos, narrativas de milagres, de pessoas que estavam possuídas por um espírito mau, os endemoniados, não é? Portanto, pessoas que estavam possuídas por um espírito mau. E Jesus cura, expulsa os demónios. Nós lembramos, por exemplo, sei lá, vem-nos imediatamente à cabeça um ou dois exemplos. Aquele homem da Decápole, daquela zona oriental em relação ao Mar da Galileia, que vivia com demónios e que gritavam e que o deitavam para o chão e que faziam espumar e ele sentia os demónios como uns agalhões,
umas correntes de ferro, não é? E Jesus cura-o e passa os demónios para uma vara de porcos. A vara de porcos é essa que se lançou ao mar, se precipitou ao mar. Pronto, esse é um exemplo. Mas um outro, muito mais simples, também de expulsão de demónios, o caso de Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher chamada Maria e era da cidade de Magdala. Por isso é que é Madalena, Maria Madalena. Maria de Magdala. O que os evangelhos dizem é que ela tinha 7 demónios. Portanto, era uma mulher também com problemas, enfim, psicológicos, mentais, como quisermos entender. O mal, tinha muito mal dentro dela, digamos assim. Depois temos um segundo grupo de milagres que constituem a maior parte dos milagres que nos aparecem nos Evangelhos. São as curas de enfermidades. Isto partindo do princípio de que o género anterior, os endemoniados, não são uma enfermidade. É um estilo, é uma questão um bocadinho diferente, digamos assim, pelo menos. As curas dos enfermos. Todos nós nos lembramos, coxos, paralíticos, cegos, leprosos, o tal hidrópico, o homem com retenção de líquidos, a hemorroíça, a mulher que tinha os fluxos de sangue, enfim, são tantos, são a maior parte dos milagres de Jesus nos Evangelhos, são curas de enfermos. Depois temos um terceiro género de milagres. Se o alto-falante não está funcionando, agradecia que alguém está aí a fazer um bocadinho de confusão. Está no máximo. Pronto, já procurei desativar o outra vez. anfitrião desativou o som de todos. Mas há aí alguém que me está a fazer confusão. Mas vá. Peço então que não intervenham, está bem? Sobretudo com comentários que não têm nada a ver com o nosso curso. Então, temos um terceiro género de milagres, que são os milagres sobre a natureza. Creio que é assim que os estudiosos qualificam este tipo de milagres. Há pessoas que não têm, peço imensa desculpa, mas isso cria muita confusão. Há pessoas que não estão a desativar ou que estão a ligar o seu micro. Peço para não ligarem. Já desliguei agora mesmo a mais duas pessoas. Também. Está mal assim, está mal. Ó Cremilde, por favor, não ative o seu microfone. Então, estamos com milagres sobre a natureza. Vou dar aqui alguns exemplos simples, muito evidentes. A tempestade acalmada, quando Jesus está no meio do mar da Galileia, e há uma grande tempestade, e Jesus, com uma palavra, diz ao vento e às ondas para se acalmarem, elas param. Depois, a mudança da água em vinho, no caso das bodas de Canaã, no caso do milagre das bodas de Canaã. Depois, a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães, que, como disse há pouco, há autores que consideram 2 multiplicações. A que cito aí é uma muito bonita, que está no capítulo 6 de São João, e depois dá origem, em todo o capítulo 6, ao discurso sobre o pão da vida, e, portanto, um discurso eucarístico. Já falaremos um bocadinho também disso. Também podemos considerar aqui, neste género de milagres sobre a natureza, podemos considerar aquele o caminhar de Jesus sobre as ondas, sobre as águas. Quando há essa grande tempestade, e Jesus também começa a caminhar sobre as águas, e os discípulos acham que é um fantasma, e depois Jesus diz para o Pedro ir atrás e ir ter com ele, e o Pedro começa-se a afundar, enfim, bem, esse caminhar de Jesus sobre as águas é também milagre, digamos assim, relativo a elementos da natureza. E, finalmente, temos um quarto género de milagres
que são as ressurreições. Melhor dizendo, eu creio que já uma vez me referi a isso, são vivificações. Porque quando nós falamos da ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou e viveu para sempre. Não é? No caso destas vivificações, ou destas ressurreições de Lázaro, da filha de Jairo, ou do filho da viúva de Naim, o que é que acontece? Estas pessoas, depois de terem sido dadas à vida de novo por Jesus, ressuscitadas, entre aspas, passado algum tempo, passado alguns anos, voltaram a morrer, não é? E então nós costumamos distinguir a ressurreição, que é a vida eterna para sempre, depois da morte, das vivificações, não é? Destes milagres de pessoas que foram vivificadas, mas que, passado algum tempo, voltaram a morrer. Bom, mas então temos estes vários géneros de milagres. Queria passar agora o próximo. Ah, cá está. Só um momento, exato. Ora bem, uma primeira pergunta que nós nos podemos fazer, a aproximação primeira a estes relatos todos, tantos milagres que Jesus fez, seria Jesus um milagreiro? Ora, os textos dos Evangelhos são bastante Diferente? Como é que eu tinha outra claros. coisa diferente? Ai, eu peço imensa desculpa, mas Eu a tinha outra minha coisa querida diferente. Carmilde está Não, constantemente a já ativar, consigo. a ativar o micro. Não pode ser. Uh, então, essa pergunta que nós imediatamente fazemos, será que Jesus foi um milagreiro? Foi alguém que veio à Terra só para se fazer ações espetaculares e as pessoas adorarem-no, seguirem por ele ser um milagreiro? Ora bem, há vários textos nos Evangelhos que nos dizem que Jesus nunca quis ser um milagreiro, não quis ser tomado como um milagreiro, nem quis que o tomassem como um milagreiro. Lembro aí apenas 2 ou 3 textos. Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Jesus faz um grande milagre e depois diz: mas atenção, que ninguém o saiba. Contudo, eles, tendo saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Portanto, Jesus não quer ser tomado como um milagreiro, mas as pessoas, algumas não resistem e começam a falar das obras extraordinárias de Jesus. A outra, a quem Jesus também fez uma cura, disse: esconde, não entres sequer na povoação, para ninguém saber. Ninguém saber. Portanto, Jesus não quer ser tomado como milagreiro e diz às pessoas para não fazerem publicidade dos seus milagres, das suas ações. E Jesus também não quis que o tomassem como um milagreiro. Depois da famosa multiplicação dos pães que nos aparece no capítulo 6 de São João, Jesus afasta-se das pessoas, porque as pessoas querem fazê-lo rei. E Jesus percebe isso e foge da multidão. Mas as pessoas vão atrás de Jesus. Jesus foge para o mar, para o lago, mas eles vão por terra, encontram outra vez Jesus, e Jesus vai repreendê-los, dizendo: vocês andam atrás de mim, não pelos sinais que vistes, mas apenas porque comestes do pão e vos saciastes. Portanto, vocês querem apenas que eu vos resolva problemas materiais, que eu vos dê pão, que eu vos dê comida, e vocês não atendem realmente à importância dos sinais, à importância do que é que significa realmente o eu dar o pão da vida, o eu ser o pão da vida, o eu ser o pão do céu, o verdadeiro significado da multiplicação. Bom, depois dessa primeira pergunta, será que Jesus era um milagreiro? Pomos uma outra questão, que eu aí dou como título neste slide, neste quadro, e no próximo, vá: Milagres, História e Fé. No princípio da nossa conversa de hoje, eu já me referi um pouco a isto. No nosso curso, aqui nas nossas conversas sobre Jesus, temos sempre este pano de fundo: Jesus Cristo, história e fé. O que é história? O que é só fé?
O que é verídico, o que é que foram literaturas apenas, não é? Figuras de estilo. Bom, então a pergunta que nós realmente também nos podemos fazer, para além dessa de se Jesus foi um milagreiro ou não, é esta. Os milagres aconteceram mesmo ou não? Os milagres são factos verídicos e constatáveis? São dados objetivos? Toda a gente os pode reconhecer sem dificuldade e não ter qualquer dúvida acerca disso? Ora bem, eu faço aí algumas observações relativamente a esta questão, neste quadro e no seguinte. Primeiro, ontem, como hoje, portanto, há 2000 anos, como hoje, é requerida a fé para se acreditar nos milagres. Há 2000 anos houve pessoas que acreditavam e outros que não. Hoje há pessoas que acreditam, outros que não. Portanto, a fé é requerida para a crença no milagre. Já o próprio Jesus dizia, isso está nos Evangelhos, que sem fé não poderia haver milagres. Ele diz que, por exemplo, na sua terra, não pôde ali realizar milagres por causa da falta de fé daquela gente. Além disso, Jesus também denunciou cidades que, incrédulas, portanto, por não terem fé, não reconheciam os sinais de Deus. Jesus a dizer coisas maravilhosas, a fazer coisas maravilhosas e as pessoas a não acreditar, as pessoas a recalcitrar, as pessoas a discutir com Jesus, as pessoas a dizer que tudo aquilo era falso, portanto, pessoas incrédulas. Ou seja, para acreditar e seguir Jesus, seja nos milagres, seja em tudo o resto, requer-se a fé. Uma segunda observação que eu faço a este respeito é esta. Também é útil lembrar que há imensos relatos fora da Bíblia acerca de milagres, muito parecidos com os milagres de Jesus. E relatos de milagres fora da Bíblia, em textos dessa época intertestamentária, quer dizer, de há 2000 anos, mais ou menos na altura de Jesus. Há imensos relatos em documentos extra-bíblicos de milagres muito parecidos com os de Jesus. Aliás, não sei se já vos disse isso, mas falei muito disso quando falei das parábolas de Jesus, nesse curso sobre as parábolas. Jesus fala em imensas parábolas, há 44 parábolas, creio eu, nos Evangelhos, mas a maior parte delas são quase iguais a histórias judaicas, a parábolas que existiam na cultura judaica. Jesus não foi completamente inovador a 100% na questão das parábolas. Da mesma maneira, aqui nos milagres, há muitos relatos de milagres de outras pessoas e fora da Bíblia, não é? Parecidos com os de Jesus. Portanto, quase poderia parecer algo de vulgar. Eu lembro, inclusive, que aos próprios apóstolos são atribuídos vários milagres. Por exemplo, bem, já nos Evangelhos, quando Jesus manda os 72 discípulos em missão, quando eles regressam, dizem a Jesus: "Ei, os milagres que nós fizemos, as pessoas doentes a serem curadas, as víboras a serem dominadas." Né? Portanto, eles dizem que fizeram milagres extraordinários. Ao que Jesus lhes diz: bom, vocês fiquem contentes, mas não tanto por isso tudo que fizeram, mas porque os vossos nomes estão inscritos no céu." Mas mesmo fora dos Evangelhos, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que lá também se fala de milagres dos apóstolos. Logo no princípio, creio que no capítulo 3, se diz que Pedro e João curam um paralítico, um coxo que estava à porta do templo. Mais adiante, Paulo também faz uma vivificação. Estava a fazer uma pregação, entrou, há um jovem que com a pregação demorou muito, há um jovem que adormeceu com a pregação, portanto, não é só hoje que as pessoas adormecem a ouvir os padres a falar. O jovem caiu do parapeito da janela e morreu. E São Paulo foi lá então e vivificou, ressuscitou. Portanto,
como quem diz, milagres há muitos, portanto, também não é de espantar que Jesus tivesse feito alguns. Pronto, vocês estão a entender onde é que eu quero chegar. Terceira observação que eu faço acerca desta questão, milagres, história e fé. O mais importante e verdadeiramente fundamental é saber, é descobrir qual o significado dos milagres, quer a nível espiritual, teológico ou até mesmo existencial. Portanto, voltamos à mesma questão de sempre. Quando nós lemos textos bíblicos, seja do Novo Testamento, dos Evangelhos ou outros, seja do Antigo Testamento, nós não temos que perguntar: isto foi assim? Isto aconteceu assim? Isto é verdade? Ou isto é mentira? Não é essa a pergunta que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer ao ler os textos dos Evangelhos e da Bíblia em geral é perguntar assim: o que é que isto quer dizer? O que é que isto me quer ensinar? E enquanto nós realmente não entrarmos nesta dinâmica, enquanto nós não nos convencermos interiormente de que esta é que é a pergunta, nós dificilmente sairemos de autênticos becos sem saída. Porque então encontraremos imensas contradições entre os textos bíblicos, entre os evangelhos. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas afinal quem é que está a falar a verdade, quem é que não está? Bom, tudo isto são catequeses. Então, é relativamente aos milagres, e paro já com esta observação, porque eu vou fazer tantas vezes que não pode também, não deve ser tão repetida como isso. O importante é o que é que significam os milagres? Qual é o significado de todas estas narrativas? Ora bem, há um autor que tem um famoso comentário ao Novo Testamento, o Kummel, e eu penso que nós, sensatamente, a propósito desta questão, podíamos então, do que é história, do que é catequese, do que é simbólico, talvez pudéssemos concluir com esse autor, de maneira sensata, o seguinte: eu faço aí uma afirmação dele. Tanto o próprio Jesus como as manifestações dos seus contemporâneos, não ligados a ele, atestam fidedignamente que Jesus praticou atos que, por parte do povo, devem ter sido considerados algo extraordinário. Portanto, houve milagres, não houve? Alguma coisa se passou. Jesus fez determinadas ações, praticou determinados atos que foram vistos pelo povo, pelas pessoas, como algo de absolutamente extraordinário. Né? Isso parece ser uma conclusão simples, possível e sensata. A outra, mais adiante, diz o Kummel, na verdade, não é essencial saber quantos atos de Jesus provocaram admiração. Foram 20, 36, 40? Não importa, isso não é essencial. Decisiva é a pergunta pelo sentido que Jesus deu às suas ações no contexto da proclamação do reino de Deus. Portanto, por palavras de alguém que é um mestre como o Kummel e a quem se deve todo o crédito, grande biblista que é, com as palavras dele, no fundo, eu estou a legitimar-me a mim mesmo naquilo que eu fui dizendo até agora. Que eu procurei transmitir, partilhar, é exatamente o que este autor agora nos diz de maneira sintética e de maneira muito correta, não é? Muito bela. Então, vamos lá conversar um bocadinho sobre esta questão. Se o importante é a significação dos milagres, não a veracidade desta ou daquela maneira, mas o que é que eles querem dizer, o que é que eles significam. Então, vamos aqui ter 3 ou 4 quadros sobre essas significações possíveis dos milagres. Em primeiro lugar, a significação espiritual. O que é que eu entendo por isto? Para além do texto e da sua narrativa literal, deve buscar-se
o que nos ensina cada milagre, isto é, descobrir o seu caráter simbólico. O que é que quer dizer? Ora bem, eu dou aí alguns exemplos. Este das bodas de Canaã, creio que já no primeiro ou no segundo dia, já não sei a propósito de quem me referi a ele. Este texto, entre muitas coisas que nos ensina-nos, por exemplo, que Nossa Senhora teve que fazer uma conversão na sua vida, deixar de ser mãe carnal, digamos assim, de Jesus, e a dar ordens a Jesus, mas passar de mãe para discípula. Então, no fim das bodas de Canaã, ela já participa no grupo dos discípulos de Jesus, até aí não. Mas também as bodas de Canaã falam-nos do vinho que faltou, e o vinho que é simbólico da alegria, simboliza a alegria. Então que Jesus está nos casamentos e Jesus está na vida das pessoas para não deixar faltar a alegria, para não deixar faltar o vinho. Enfim, estamos a ver, estas histórias, estas narrativas, têm ensinamentos catequéticos, são simbólicos. A cura do cego, há várias curas de cegos, não é? Esta a que eu me refiro é aquela em que Jesus encontra um cego, faz um pouco de saliva, põe-lhe nos olhos e diz: Já vês? E ele diz: Sim, estou a começar a ver. Vejo os homens como árvores. Vejo os homens a andar como árvores. Então Jesus faz mais saliva, volta a pôr nos olhos e pergunta: E agora? Já vês melhor? Parece que quando a gente vai ao oftalmologista, põe várias lentes, não é? Para, até com várias graduação, até a gente ver mesmo bem, não é? É o que faz lembrar este texto. E então, Jesus faz uma segunda vez a saliva, põe nos olhos e diz: E agora, já vês? Sim, agora já vejo perfeitamente. Ora bem, isto é um texto catecumenal, isto é, isto é um texto para dizer que quem se aproxima de Jesus e quem se converte a Jesus, isso não é de um momento para o outro que começa a ver claramente. A vida muda completamente, os valores mudam completamente, os comportamentos mudam, há um desafio a uma mudança de comportamentos. E, portanto, não é de um momento para o outro que se começa a ver claramente. Os catecúmenos passavam meses, anos, a preparar-se para o batismo. Tinham que, pouco a pouco, ir começando a ver o que era a vida cristã. Eu, por exemplo, em Angola vivi isso, não é? Eu sei o que é que isto significa. Os catecúmenos estavam entre 3 a 5 anos a preparar-se até ao batismo. Muitos desistiam a meio, mas é um tempo em que se vão abrindo os olhos. Olha, vou dar um exemplo paralelo a este, relativamente à conversão de São Paulo. Vocês certamente se lembram, no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, é descrita a conversão de São Paulo. São Paulo ia a caminho de Damasco para prender mais cristãos, não é? E diz que no meio do caminho viu uma grande luz, caiu do cavalo, e depois diz, ficou 3 dias sem ver. Claro, é isto mesmo. Uma pessoa, quando se converte a Jesus, fica muito tempo sem ver. Não vê logo claramente, de um momento para o outro. Portanto, este texto é um texto claramente catecumenal. Quer nos ensinar o que é isso de nos aproximarmos a Jesus. É pouco a pouco, é num caminhar de aproximação, de identificação, que vamos começando a ver melhor, a ver as coisas mais nítidas. Pronto. Quanto ao caso da multiplicação dos pães, bem, é evidente, também tem tantos ensinamentos. O ensinamento, claro, esta multiplicação dos pães, são textos claramente eucarísticos. Nestes textos aparecem aqueles verbos que nós depois vemos nas Eucaristias, não é? Que Jesus parte o pão, parte, dá, como na última ceia, não é? E alimenta as pessoas. A Eucaristia é o alimento que Jesus dá às pessoas. No capítulo 6 de São João, depois da multiplicação dos pães, Jesus faz o discurso do pão da vida. Não é? Eu sou o pão que desceu do céu para a vida do mundo. Está a falar de Eucaristia, não é? Mas também este texto de multiplicação dos pães fala de outra coisa. Fala, por exemplo, da partilha. Nós podemos ter pouco, cada um,
mas o que cada um puser à disposição de todos, havia um rapazinho com 5 pães, havia outro com 2 peixinhos, era pouca coisa, mas quando nós partilhamos, o milagre acontece. É outra simbólica é outro ensinamento deste texto, não é? Portanto, dei aqui estes exemplos para lembrar que os milagres têm ensinamentos, têm significações espirituais, não é? Depois, os milagres também têm claramente um significado teológico. Isto é, os milagres falam de Deus. Os milagres põem Deus em evidência. Significado teológico. Teo, Deus. Os milagres mostram a Deus quem é Deus, se Deus existe ou não e como é esse Deus. Primeiro, Jesus, ao fazer os milagres, tem compaixão, mostra compaixão para com os que sofrem e revela um Deus misericordioso. Portanto, quando Jesus cura, quando Jesus faz o milagre, é porque Jesus não suporta ver o sofrimento das pessoas. Jesus, o Filho de Deus, ao curar as pessoas, está a mostrar que assim é que é Deus. Deus é misericordioso. Deus não quer o sofrimento. Deus quer curar e cura. Este é o Deus de Jesus. Reparem, já uma vez falámos disso. Os contemporâneos de Jesus não têm bem esta noção de Deus. Para eles, Deus é bom e recompensa os socialmente justos e é mau, castiga os pecadores. Essa é a concepção das pessoas. Então, se alguém tem uma doença, é porque pecou e é o castigo de Deus. Ora, Jesus vem mostrar um outro Deus. O Deus de Jesus, o verdadeiro Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés, não é um Deus que se compraza no sofrimento de ninguém, nem dá castigos. Deus quer é, misericordiosamente, salvar, curar. É um Deus bom. Os milagres mostram isto. Depois, os milagres também mostram que Deus e o reino de Deus estão presentes na pessoa de Jesus. Jesus é como que um vulcão, digamos assim. Da pessoa de Jesus irrompe uma lava de cura, irrompe uma lava de graça, irrompe uma lava de poder de Deus. Então, em Jesus está presente Deus e o seu reino. Dizia o Evangelho de São Mateus no capítulo 12, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demónios, então isso quer dizer que chegou até vós o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. Eu estou entre vós. O reino de Deus está entre vós. E o reino de Deus é que faz os milagres. A força de Deus, né? O Espírito de Deus é que expulsa os milagres. Né? Deus é que está a agir. E, finalmente, também os milagres têm o significado teológico de dizer que Jesus é o Messias. Jesus é o enviado de Deus que dá o Espírito de Deus às pessoas para as curar. Ele é que é o Messias. E o próprio Jesus, indiretamente, relaciona os milagres com o seu messianismo. Quando os discípulos de João Batista vão perguntar a Jesus se ele é o Messias ou se devem esperar outro, eles até dizem, não é, de uma maneira muito engraçada, olha, o João mandou-nos vir ter contigo para perguntar se tu realmente é que és o Messias ou se devemos esperar outro. A gente tem que lhe dar a resposta. E Jesus respondeu, ide dizer a João, os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Então, os milagres de Jesus, que põe os cegos a ver, os coxos a andar, os mortos a ressuscitar, são um sinal de que ele, e só ele, é o Messias. Portanto, o significado teológico dos milagres. Mas ainda, e caminhamos para o fim desta nossa conversa de hoje, recorrendo ao Evangelho de João, que fala de 7 sinais, o Evangelho de João fala desses milagres, sinais de Jesus, em número de 7, que revelam que Jesus é o Messias.
E nessa medida, ele é o pão da vida, a partir da multiplicação dos pães. Quer dizer, São João tem uma reflexão teológica, espiritual, a partir dos milagres. E então, a partir da multiplicação dos pães, faz o discurso do pão da vida. Depois, a partir da cura do cego de nascença, que nos aparece no capítulo 9 de São João, Jesus vem dizer que é a luz do mundo. E a partir da ressurreição de Lázaro, que nos aparece no capítulo 11, Jesus vem mostrar que é ele próprio a ressurreição e a vida. Portanto, São João aproveita os milagres para imediatamente fazer uma reflexão, para fazer um texto de espiritualidade a partir desses milagres de Jesus. Dizer também, mais uma ou duas coisas para terminar, há certamente uma certa diferença entre os milagres de Jesus e os milagres dos discípulos. Nós há bocado dizíamos que há textos muito parecidos aos milagres de Jesus nessa época em que Jesus viveu, e também os próprios apóstolos fazem milagres. Mas há aí uma diferença. Jesus faz os milagres como que em nome pessoal. Ele diz, eu te ordeno, diz ele ao paralítico, levanta-te e anda. Levanta-te, pega na tua enxerga e vai. Eu te ordeno. Jesus faz em nome pessoal. Vai, eu te digo, a tua fé te salvou. Portanto, Jesus faz o milagre, digamos assim, em nome pessoal. Já os discípulos, os apóstolos, não o fazem em nome pessoal, fazem em nome de Jesus. Aquele caso paradigmático que eu falava há bocado, logo no capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, em que Pedro e João, na porta do templo, numa das portas, umas portas da cidade de Jerusalém, encontram um coxo, um paralítico, que lhes pede esmola, e eles dizem, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos vamos te dar. Em nome de Jesus, te dizemos, levanta-te e anda. Em nome de Jesus. Portanto, os discípulos fazem os milagres, assim nos ensinam os textos, não é? Não em nome pessoal, mas em nome de Jesus. E, finalmente, há aqui, creio eu também, um alcance, uma significação existencial para todos nós, dos milagres que nos são narrados no Novo Testamento, particularmente nos Evangelhos. E é isto. Os milagres são sinais de que um outro mundo é possível. As fomes podem ser vencidas. Também isso nos ensina a multiplicação dos pães. As doenças podem ser vencidas. Também isso nos ensina as curas de Jesus. As mortes podem ser vencidas. Tudo isso nos ensina também as ressurreições ou vivificações de Jesus. Jesus, com os milagres, mostrou o caminho. Agora a responsabilidade é dos seus discípulos, é nossa. E o próprio Jesus disse, está no Evangelho de São João, capítulo 14, nós poderemos ainda fazer obras maiores que o Mestre. Ainda poderemos fazer milagres maiores. Mas o que os milagres significam é que um outro mundo é possível. Há pandemias. Vamos trabalhar para curar as pandemias. Vamos descobrir vacinas. Vamos arranjar modos de vencer a pandemia. Né? Portanto, os milagres são também sinal que existencialmente nos diz que é possível uma outra vida. Há aqui um alcance antropológico, digamos assim, um desafio a que os seres humanos construam um outro mundo e vençam tudo o que é contrário à vida. Pronto, creio que termino por aqui, exatamente. Vou aqui interromper o compartilhamento da tela. Muito bem. E pronto. Terceira sessão terminada.
dentro da hora, sim. Tem sido sempre engraçado. E hoje a mesma coisa. Tem sido sempre 47 minutos. Bom, alguém quer intervir? Pode clicar no seu microfone e intervir. Há bocado a minha queridíssima Cremil de Estremoz estava a clicar muitas vezes. Estava muito bem. Então, alguém quer partilhar alguma coisa? Ou deixamos mais para o resto? Eu posso Sim? dar uma. Quem fala, por favor? Armando Barreira. Muito bem. Então vamos, Armando. Não era nada sobre isto, eu tenho estado a gostar muito do curso, não era nada sobre isto e por isso tenho estado a guardá-lo, que é para depois, mais tarde, poder recordar. Só queria lançar uma recordação a todos, é que amanhã é um dia em que o Santo Padre, através da Fundação à Igreja que Sofre, lançou o apelo às crianças do mundo inteiro que se juntassem a rezar o terço. Portanto, eu vou com os meus netos rezar o terço à igreja aqui em Almeirim. Muito bem. Quem é filhos, netos, amigos, os da catequese, já consegui mobilizar para aqui a catequese também. Apelava a que se juntassem a nós. Muito bem. Obrigado. Assim como no dia passado, dia 7, também houve esse apelo do Papa Francisco a que se fizesse uma oração pela paz. Muito bem. Pronto. Então, até amanhã. Está bem? Uma boa tarde para todos, um bom resto de dia. Até amanhã. Até amanhã. Até Obrigada. amanhã. Até amanhã. Obrigada.